Muito obrigada. Olha, tem um ditado alemão que diz o seguinte: quando o Bayern de Munique vai bem, a Alemanha vai bem. Aliás, o time ficou conhecido, Flávio, não sei se você sabe, deve saber até que a semana inteira estudando sobre isso, ficou conhecido também por ter desafiado o regime nazista durante a Segunda Guerra. O Bayern é grande, gigante, e já teve como capitão nomes como Beckenbauer e Matheus. Essa lista já dá uma impressionada, né? Mas se a gente se lembrar do 7-1 que a gente tomou na Copa do Mundo, a gente vai se lembrar também de Neuer, Lahm, Müller, todos titulares do gigante da Baviera. E com o Bayern de Munique, a gente encerra a série Grandes Clubes do Mundo. Estamos na Baviera. Munique tem 1.400.000 habitantes. De passado agrário, pobre, para um presente rico, desenvolvido. Ruas cheias, turistas à beça. Cada figura... Tradição e vanguarda estão presentes na cidade e, claro, no maior clube do país, um dos maiores do mundo. A força econômica do Bayern pode ser vista no elenco. Fartura de grandes jogadores, craques da seleção alemã, craques internacionais, como o brasileiro Douglas Costa. Eu comecei a jogar aqui ano passado. Comecei a aparecer mais vezes na seleção brasileira e comecei a ser importante para o Bayern. Então eu acho que uma coisa de jogar num grande clube te torna grande também. O Bayern que consagra também cobra. Exige. Essa camisa vermelha pesa. Pela história do clube, que é um time sempre campeão, que é um time que sempre foi campeão, vive de títulos. A gente costuma dizer que aqui empate é derrota. O Bayern nunca teve jogadores que não fossem de alto nível e no melhor momento da carreira deles. E a diretoria sempre tem aí jogadores que sabem do que foi necessário para estar no alto rendimento. Então ela cobra isso da gente. E é por isso que funciona. O investimento é algo pesado para eles e a seriedade, realmente assim, isso é o que eu aprendi lá na Alemanha, sabe? A seriedade com que eles encaram o trabalho. A seriedade e a disciplina contribuem para essa mentalidade vencedora. Uma rápida olhada na galeria de taças e a gente percebe que a sede por títulos é tão grande quanto aquela tradicional sede durante a Oktoberfest. Mas para que hoje os ídolos do presente possam se divertir e o Bayern exibir tantas conquistas, foi preciso que existisse um outro herói, nem um pouco famoso no mundo do futebol. Troféus em caixas de madeiras. Não é cenografia, são troféus originais. Assim como alguns documentos que indicam que o Bayern de Munique, por ter dirigentes judeus, foi perseguido por Adolf Hitler. Esse arquivo policial acusa um jogador do clube de debochar da bandeira nazista durante um show de marionetes. O presidente daquela época, Kurt Landauer, foi expulso e enviado a um campo de concentração. Depois conseguiu abrigo na Suíça e, anos mais tarde, até retornou ao cargo. Após o primeiro título nacional em 1932, o nazismo praticamente obrigou o Bayern a fechar as portas. Vários atletas, enviados aos campos de batalha como soldados, morreram. Mas esse homem, Konrad Heidkamp, não permitiu que as conquistas caíssem nas mãos dos comandados de Hitler. O exército confiscava qualquer objeto de prata. Por isso, ele enterrou os troféus. E hoje, graças à coragem e perseverança do primeiro capitão campeão do Bayern, todo mundo que visita o museu aprende por que carregar a braçadeira por aqui tem tanto valor. Para mim é uma grande honra ser capitão de uma equipe como o Bayern de Munique, principalmente porque eu sou sucessor de capitães históricos e poder seguir os passos deles é incrível. Foram anos difíceis para os alemães. Com o país devastado pela guerra, o futebol local teve um hiato de quase uma década.
on with a chance. He shoots, he beats his man, he shoots a goal! Quando a seleção conquistou a primeira das 4 Copas em 54 na Suíça, o Bayern, por exemplo, ainda estava bem longe do papel de protagonista. Tanto que só havia um jogador no clube nesse título que ficou conhecido como o Milagre de Berna. Na verdade, apenas na temporada de 66-67, já com o campeonato nacional sendo administrado por uma liga profissional, a Bundesliga, o gigante da Baviera despertou definitivamente. Mas foi o título conquistado em 69 que marcou o início da primeira era dourada. Uma grande geração recheada de nomes inesquecíveis. Sepp Maier, um dos maiores goleiros de todos os tempos. Paul Breitner, lateral, volante, fez gols em 2 finais de Copa, 74 e 82. Gerd Müller, ou Torpedo Miller, marcou 14 gols na história das Copas e só foi superado em 2006, quando Ronaldo chegou aos 15. E mais recentemente, em 2014, por Klose, que alcançou 16 gols em mundiais. E acima de todos, Franz Beckenbauer, craque e líder. O Kaiser foi o maior capitão na dinastia de grandes capitães do Bayern, um ícone alemão. Com eles, a equipe foi tricampeã europeia consecutivamente, 74, 75, 76. Vitórias sobre o Leeds da Inglaterra, Atlético de Madrid da Espanha, Saint-Étienne da França. Ganhou um título mundial em cima do Cruzeiro. Somou mais 4 campeonatos alemães na década de 70. Na época, o Bayern ainda teve 7 jogadores, quase todos titulares na seleção alemã da Copa de 74. Aliás, quando o Bayern vai bem, a Alemanha vai bem. No Tri em 90, eram 6 representantes, com Beckenbauer de técnico, que se igualou a Zagallo, campeão em campo e no banco. Beckenbauer, a imagem da alegria de um dos maiores jogadores de futebol de todos os tempos. E no Tetra aqui no Brasil, 7 jogadores do Bayern mais uma vez. 7-1. Chegaram de novo! A torcida aplaude o time alemão. Fazer o quê? É muito natural que quando se vai bem aqui, as portas da seleção estejam mais abertas. Como há grandes jogadores no Bayern, é preciso estar sempre muito bem para jogar e assim o alto nível vai junto para a seleção. O primeiro ciclo virtuoso Bayern-seleção alemã sofreu uma parada quando Beckenbauer e Gerd Müller, quase no fim dos anos 70, atravessaram o Oceano Atlântico para jogar no futebol dos Estados Unidos, ao lado de várias estrelas como Pelé, Carlos Alberto Torres, entre outros. O Estádio Olímpico de Munique, palco de tantas e tantas vitórias, precisava de uma nova geração, de uma nova máquina, de uma nova orquestra. E assim foi feito. Ao longo das décadas de 80 e 90, mais uma fornada de grandes nomes vestiu o manto vermelho. Olha o perigo para o Ajax. Rummenigge, pé direito. Grande toque de Rummenigge. Rummenigge, segundo maior artilheiro do clube com 217 gols. Atualmente presidente do Bayern, Stefan Effenberg. Lothar Matthäus, capitão da Alemanha na Copa de 90. Mehmet Scholl. Klinsmann, um dos grandes atacantes dessa época. Klinsmann no toque de cabeça. Fez o desvio e gol. Oliver Kahn, goleiraço, melhor da Copa de 2002, mas que deu uma mãozinha pro Ronaldo. Bateu pro gol. Oliver Kahn, Ronaldinho bateu. Gol! Ronaldinho, número 9. Que Oliver Kahn, que nada, bateu no pro goleiro alemão. Alguns deles, Lan viu de perto, como Gandula. Quando eu comecei a jogar no clube nas divisões de base, com 12 anos, eu pedi para ser Gandula, para ver os meus ídolos, Marcus Babbel, Oliver Kahn, Mehmet Scholl. Mas o Bayern gigante, o Bayern vermelho, sempre teve atração pelo verde e amarelo. De 91 para cá, foram 12 representantes do nosso futebol. Atualmente são 2, Douglas Costa e Rafinha. Realização de um sonho que eu tinha, de jogar virar um primeiro atleta profissional e depois chegar num clube grande, né, um dos maiores clubes do mundo e triunfar. A gente sabe da grandeza que é aqui na Alemanha, né? Mas assim,
no mundo, a marca do Bayern, o nome Bayern de Munique é muito forte. Bernardo e Mazinho Oliveira foram os primeiros. Zé Roberto tem muito prestígio. 3 campeões mundiais pela seleção. Lúcio, Paulo Sérgio e Jorginho também estão nessa relação. Desde a minha época, se tratando de Alemanha, e pensando também, fazendo uma comparação com o Brasil, eu nunca havia visto um clube tão sério, tão minucioso nos detalhes, nas decisões. Dante e Luiz Gustavo são 2 casos curiosos. A camisa vermelha os revelou para nós brasileiros. Eles eram desconhecidos, chegaram à Copa de 2014, estavam em campo no vexame contra a Alemanha de vários amigos de Bayern. Certamente ouviram muitas piadas sobre aquela goleada no clube e nas ruas de Munique. Aliás, lembra do nosso amigo? 7-1. Brincadeirinha sempre sobra, né? Brincadeirinha é normal. Até hoje sempre sobra, tem jeito. Chegando de novo! Mas ao longo desses 25 anos, nenhum outro brasileiro fez tanto sucesso como o atacante Elber, ou Giovanni Elber. Surgiu jovem no Londrina, foi comprado pelo Milan, não jogou na Itália, fez carreira na Suíça até chegar ao Stuttgart e aparecer na Europa. O Bayern não deixou passar. Já deu para ver antes de assinar o contrato. Eles colocaram eu e a minha família num dos melhores lugares de Munique, pegaram um hotel lá que o quarto do hotel que eu vim só para assinar o contrato é maior do que a casa que eu morava em Stuttgart. Então olhei para minha esposa e falei, puxa vida, o clube aqui é outra coisa, é muito grande. Ele caminha pelo museu e vê a sua bem-sucedida trajetória exibida e contada em várias vitrines. E aqui está o troféu de artilheiro do campeonato 2002-2003. Ah, legal. Com 23 gols. Elber faz parte da restrita calçada da fama do Bayern. Honra para poucos. Até hoje, apenas 16 nomes foram imortalizados em estrelas. Quantos estrangeiros ou grandes jogadores não passaram pelo Bayern de Munique? E aí você sabia que o seu nome está gravado aqui, arrepia. 252 jogos, 132 gols. O Samba Striker, ou artilheiro do samba, enfileirou títulos. 4 campeonatos alemães, 4 Copas da Alemanha, uma Champions League e um Mundial de Clubes. Super valorizado por ele. Eles colocaram só o campeonato alemão e a Copa da Alemanha. Eu falei, não, eu fui no Japão, disputei esse troféu aí, eu quero também na foto. Pô, senão não tinha ido pro Japão. Aí eles trouxeram e tal, e eu falei, não, no Brasil, na América do Sul, é muito importante ganhar um título desse. Elber e os troféus. Um caso de amor. Eu acho que foi o único que aconteceu com a gente em Milão depois da conquista. A conquista. Champions League de 2001, decisão contra o Valência no estádio San Siro em Milão. Resolvida nos pênaltis. O goleiro Oliver Kahn foi o herói. Stefan Effenberg era o capitão, ergueu a orelhuda e... A gente estava na festa, todos os jogadores foram embora. E foi um saindo, outro saindo, outro saindo, outro saindo. Aí o Effenberg falou para mim, você leva o troféu. Cuida dela. Cuida dela. Falei, tudo bem. Olhei para minha esposa, cadê o pessoal? Foram embora. Falei, meu Deus do céu, saímos com o troféu na rua, aí tô lá e nada de passar um táxi, sentamos na calçada, no meio-fio, sentamos ali na calçada, aí nisso... Vocês dois e a taça. E a taça. Aí, e um amigo do Rio de Janeiro, tava junto. Aí passa um amigo meu, por coincidência, ele passou e falou, cara, vocês são malucos, o que vocês estão fazendo aqui uma hora dessa, com a taça, não tem táxi. Aí ele pegou e deu carona pra gente até o hotel. Elber é reverenciado, idolatrado, e uma imagem talvez resuma bem a relação dele com o Bayern. Um gol simples, mas a comemoração ficou marcada para sempre na história do Estádio Olímpico. Eu vi o tapete ali no chão, eu rolei, só que depois para sair do tapete, ainda o centroavante ali era um grandão, Castanhan, que ele subiu em cima e pau, bateu. Aquilo veio areia na minha boca, no olho, eu, sai daqui, me solta. Histórias que se encerraram quando Elber foi embora em 2003 para o futebol francês. E mais um capítulo foi definitivamente concluído quando, em 2005, o Bayern também trocou de casa. O Estádio Olímpico ainda está aqui, bem conservado
virou uma atração turística na cidade, mas ficou pequeno para o gigante alemão. Com a chegada do novo século, houve uma nova virada. E uma nova era se iniciou aqui, na bonita e imponente Arena de Munique. O estádio é só mais um item nos planos desse Bayern que cresce a cada dia. Desde que se mudou para cá, o clube alemão vem se consolidando como uma grande potência mundial, com um futuro brilhante pela frente. Vazio assim, só quando não há partidas. A ocupação é de quase 100% ao longo de uma temporada. Mais gente, mais dinheiro, mais investimento, mais craques, time melhor, mais títulos e mais gente querendo ir ao estádio, fazendo a roda girar. É uma potência mesmo, uma máquina. Nas últimas 10 edições da Liga dos Campeões, o Bayern foi 3 vezes semifinalista, 2 vezes vice-campeão e 1 vez campeão. Ou seja, em uma década, esteve 6 vezes entre os 4 melhores. Todos os jogos é como se fosse o jogo mais difícil do mundo, porque todo mundo quer ganhar do Bayern. E ir bem contra o Bayern, certeza que depois está empregado, né? A estrutura forte e o investimento pesado na formação de talentos atraíram o técnico mais famoso do mundo. Pep Guardiola, depois de sair do Barça e de um ano sabático, foi contratado. A ideia era repetir na Baviera o sucesso da Catalunha. A missão ficou incompleta. O futebol bonito, de muitos gols e posse de bola, rendeu um tricampeonato alemão, um bicampeonato da Copa da Alemanha, uma Supercopa da UEFA e um Mundial de Clubes. Mas ficou faltando uma Liga dos Campeões. Foram 161 jogos e impressionantes 121 vitórias. Está acostumado sempre a ganhar, então acho que essa é a mentalidade dos alemães. Então tu empata, já fica aquela... E aí? Mas acho que aqui é dentro da normalidade. A gente não perde nem empata tanto, então não tem aquela crise que tem no Brasil. Então, próximo final de semana o Bayern ganha e aí volta tudo normal. No momento, o Bayern mantém a hegemonia. É líder, com o italiano Carlo Ancelotti no comando técnico. Na Liga dos Campeões, já está classificado para a fase do mata-mata. É difícil pensar em qualquer resultado diferente com um elenco planetário como esse. Há jogadores de 10 seleções nacionais. Tem Felipe Lahm, tem Arjen Robben, Frank, todos os grandes jogadores que já fizeram história no Bayern de Munique e no mundo. Então facilita o teu trabalho. Eu acho que é isso que ajuda muito e aparece mais, acho que muito mais. Do mesmo jeito que os carros alemães são reconhecidos pela qualidade, do mesmo jeito que a ópera de Bach será eterna, o Bayern de Munique foi, é e será para sempre um símbolo da Alemanha. O gigante é o Bayern, o bicho-papão mora em Munique. Não existem limites para o gigante da Baviera.